estamos aqui, nós da Pastoral Catequética. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a vida de Santo Antônio. E para isso, nós estamos aqui representando a Pastoral. Eu sou o catequista Alex. Eu sou a catequista Graziele. Eu sou a catequista Adriana. E também está conosco o catequista Maicon. E juntos vamos estar falando sobre os milagres, sobre a história, sobre tudo que aconteceu e até mesmo sobre os pãezinhos de Santo Antônio. Todas as curiosidades sobre este santo, que é um dos mais que tem mais devotos no mundo todo. Para bem começarmos, convido você aí da sua casa para que nós possamos estar rezando juntos, tá bom? Então, estamos unidos na presença de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos também pedir pela intercessão de Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, para nós estarmos iniciando, convido a catequista Adriana e a catequista Grazi a estarem dando a nossa biografia, contando um pouquinho sobre a história. Quem foi Santo Antônio? Antes da gente começar, queria pedir para os catequizandos subir a hashtag aí. Hashtag sou catequizando, tá? Para poder participar do sorteio de um bolo. Vai ter bolo, pessoal. Ó, vamos participar. Todo mundo Então aí. vamos lá, participa, hein? Então vamos lá, né? Santo Antônio, na verdade, né, o nome dele não era Antônio, era Fernando de Bulhões, né? Ele nasceu em Lisboa, em Portugal, dia 15 de agosto de 1195, tá? De uma família muito nobre, né? Que ele nasceu. Ele era filho do único de Martinho de Bulhões, tá? Do exército de Dom Afonso e Teresa Taveira. A sua formação, né, Santo Antônio, a formação dele foi feita pelos cônegos de uma catedral de Lisboa, tá? Então Antônio gostava muito de estudar, muito mesmo, e ficava muito recolhido. Então ele era uma pessoa muito dada, entendeu, aos estudos e gostava muito. E a família de Santo Antônio também eram pessoas muito cristãs, né? Então aí é onde começa a história dele, tá? Aos 19 anos, Santo Antônio, ele entrou para o mosteiro, tá? De São Vicente. Esse mosteiro, né, ele entrou para a ordem dos agostinianos, tá? E nesse tempo, Santo Antônio, né, ele morou lá por 2 anos. 2 anos ele morou lá, tá? E com uma grande biblioteca em mãos, porque Santo Antônio ele era uma pessoa que gostava de ler muito, ele, né, era uma pessoa que se debruçava em cima dos estudos, e ele ficou assim por muito tempo, por esses anos que ele ficou lá, estudando, tá? Ele avança muito, né, na sua história, avança muito na oração, certo? E depois de um bom tempo que ele ficou lá, como eu falei para vocês, 2 anos, ele é transferido para Coimbra, tá? E o importante de tudo isso daí, que o centro de estudos dele ficou lá em Portugal, ele ficou em Portugal, e o centro de estudo dele foi 10 anos. Por 10 anos ele se dedicou todo esse tempo estudando a história, a vida da igreja, né? Em Coimbra, que ele foi ordenado sacerdote, né? Aí, logo que foi ordenado sacerdote, foi visto por todos que ele tinha o dom de evangelizar, o dom da palavra, tá? Passo a vez para nossa amiga Grazi. Uma vez tendo esse dom, ele tinha muita vontade de pregar no Marrocos.
né? E foi permitido que ele fosse pregar no Marrocos. Mas aconteceu que no meio do caminho ele ficou muito doente, mas muito doente mesmo, e precisou retornar para Portugal. Só que no meio do percurso, o barco foi para onde? Na Itália. E lá estava tendo um capítulo dos frades, que é o capítulo estreito, que é uma grande reunião dos frades franciscanos, com 5.000 franciscanos lá, e ele acabou conhecendo quem? São Francisco de Assis, né? E foi aí que a história dele começou a mudar, né? Ele assim, gostando, olhando o carisma, tudo, né? Ele saiu da ordem dos agostinianos e se tornou franciscano, né? E foi aí pregando, muitas vezes, né, com os franciscanos. Então, após ele conhecer São Francisco de Assis, né, ele foi passar 15 meses com eremita, né, no Monte Paolo. Aí São Francisco de Assis enxerga, né, em Antônio, né, na verdade Fernando, que é o nome dele, enxerga em Fernando o dom que ele tinha de evangelizar, de passar para as pessoas, né, a palavra de Deus, o conhecimento que ele tinha, tudo aquilo. Aí São Francisco de Assis vê nele uma grande pessoa, um grande pregador. Aí o que acontece, né? Chama de Frei Antônio, né, meu bispo, e encarrega a formação teológica dos irmãos de Mosteiros, né? Foi aí que São Francisco de Assis chamou ele, pediu para que ele conhecesse o bispo, e daí em diante o que? Ele tem uma formação nessa ordem, para que logo depois ele se tornasse franciscano, né? É isso mesmo. Não, você pode continuar agora. Tá. Agora, gente, desculpa aí, a gente está ainda em fase de teste, tá? Eu vou chamar para vocês agora o catequista Maico, que também vai dar continuidade falando um pouquinho de Santo Antônio de Pádua. Mas antes disso eu vou contar algumas histórias, alguns detalhes sobre os milagres que aconteceram na vida de Santo Antônio. Gente, Santo Antônio, na verdade, ele é conhecido pela sua grande fé e o seu grande meio de evangelização ao longo do mundo. Ele é muito conhecido. Desde aquele tempo, os papas, o clero todo, o chamava de Arca do Evangelho. De tanto que ele era ungido, de tanto que ele tinha o dom do Espírito Santo sobre si e podia então levar a mensagem para todo lugar em que ele pudesse estar. Santo Antônio, na verdade, ele pregava muito em vários lugares. E para grande curiosidade de tudo isso é que essa sobrenaturalidade dava conta de todos esses espaços. Por que eu digo isso? Porque Santo Antônio ele não apenas pregou para homens e mulheres, mas até mesmo para os animais. Entende? Então isso é algo que justamente não se podia ser justificado. A gente começa pensando assim, lá no tempo do Papa Gregório, o que aconteceu? O Papa ter a compreensão do que estava sendo dito por Santo Antônio de forma natural, como se ele não precisasse de tradutor. Cada um em sua língua vernácula, cada um do seu modo, pôde compreender cada palavra que Santo Antônio estava falando ali naquele lugar. Foi a partir daí que o Papa Gregório pôde mostrar para todo mundo que Santo Antônio, por meio do Espírito Santo, por meio da ação do Espírito Santo, tinha em si um renovo muito similar ao que aconteceu no dia de Pentecostes, quando Maria e os discípulos estavam reunidos no cenáculo e diziam línguas estranhas, entretanto, onde muitos poderiam compreendê-los, embora não fosse a língua materna deles. E era justamente o que aconteceu ali. Santo Antônio, inclusive, ele dizia por meio dessas situações que ele poderia muito bem, nós todos, na verdade, podemos pregar, evangelizar, sem a necessidade de dizer uma sequer palavra. Ele defende que gestos, atos e tudo mais
podem ser muito mais evangelizadores e valiosos do que qualquer tipo de palavra pregada, qualquer palavra lida, qualquer palavra. Ou seja, a postura daquele que é evangelizador, a postura daquele que tem o Espírito Santo sobre si, é capaz de levar a multidões, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Ele conseguia mover multidões, levando a palavra de Cristo, levando a promessa verdadeira da salvação, porque estava acontecendo mil e uma situações em que o mundo estava se desvairando. Mas, gente, a gente não pense vocês, não pensamos nós também, que a história de Santo Antônio começou a partir de quando ele entrou, quando ele se tornou um franciscano. Não, para vocês saberem, até mesmo na infância dele aconteceu uma manifestação aí sobrenatural daquilo que se era comum e habitual de se ver. Gente, quando ele era criança, o pai dele tinha um trigal, ou seja, uma plantação de trigo. E dali vinha o sustento da família, um dos sustentos da família. E a partir disso, teve uma certa vez, Santo Antônio já era muito religioso, já rezava muito, já buscava muito a palavra de Deus. Ele gostava de rezar, ir à igreja e tudo mais. Então houve um dia em que Santo Antônio estava prestes a sair de casa para ir para a igreja, quando de repente o pai dele falou: Francisco, por favor, Fernando, aliás, por favor, cuida do meu trigal, eu acabei de semeá-lo. Ou seja, ele tinha acabado de lançar no campo as sementes. E o que acontecia nesse tempo? Muitos pássaros ali ficavam circundando aquele espaço a fim de poder comer essas sementes. Então o pai de Santo Antônio, ele tinha uma fazenda na cidade, ele estava para sair. Aí o que ele pediu? Pediu para o filho dele estar cuidando para que os pássaros não se debandassem sobre a plantação e comessem todas as sementes, porque senão a família ia ficar desfalcada. Aí o que aconteceu? Santo Antônio pensou assim: poxa vida, eu queria poder ajudar meu pai, mas eu já estava programado, eu estava a caminho de ir para a igreja, eu preciso rezar, a minha essência é rezar. Aí então ele foi até lá e chegando próximo à plantação, ele já foi meio que se lamentando, assim: poxa, bem que os pássaros poderiam se debandar lá para o celeiro, né, para que possa ir rezar na igreja. Pessoal, os pássaros, um a um, foram para o celeiro, cada um foi por conta própria, até que no fim todos foram parar no celeiro. Todos os pássaros que estavam ameaçando a plantação ali se debandaram para o celeiro. E aí o que aconteceu? Santo Antônio aproveitou a oportunidade e foi então para a igreja. Ele foi rezar, ele foi procurar então aquilo que ele tanto queria, aquilo que ele tanto buscava. Gente, quando Santo Antônio estava na igreja rezando, fazendo as suas preces, de repente o pai dele, que também era muito religioso, chegou lá. Ele chegou na igreja e de repente se surpreendeu com seu filho lá. Falou: ué, o que você está fazendo aqui? Aí o Santo Antônio falou: não se preocupa, os pássaros estão todos no celeiro. O pai dele ficou desacreditado naquilo. Ele falou: como assim os pássaros estão no celeiro? Como que história é essa? Aí foi então que ambos foram para casa, e quando eles chegaram lá, eles viram que a plantação, as plantinhas, aliás, as sementes estavam intactas, plantadas, e aí eles foram até o celeiro. Os pássaros estavam todos como no puleiro lá das armações da tesoura do celeiro. Os pássaros estavam todos esperando, como se estivessem aguardando a ordem. Foi então que Santo Antônio falou: estão livres, podem ir. Gente, os pássaros, assim que o Santo Antônio passou essa ordem, os pássaros voltaram às suas funções, seus afazeres comuns. Então isso é fantástico. Você vê que uma certa sobrenaturalidade, um dom, vem a partir da intercessão de Santo Antônio desde muito novo. Entende? Não era algo necessariamente para o bem próprio dele, mas sim algo que ele levava para diversas pessoas. Entende? Então, assim, são feitos muito audaciosos. E por conta disso, por conta dessa fé, Santo Antônio teve uma notoriedade muito grande. Muitas pessoas conheceram Santo Antônio. Muitas pessoas queriam que Santo Antônio falassem a elas para que todos pudessem ter este envolvimento.
Porque todo mundo queria sentir um pouquinho dessa essência que Santo Antônio tinha. Todo mundo queria estar mais próximo da mensagem de Deus, todo mundo queria estar mais próximo do que era a essência verdadeira de Deus, por meio de tudo aquilo que Santo Antônio, a arca do Evangelho, dizia. Inclusive, né, Alex, conta-se, isso é real, né? Juntava-se às vezes 30 mil pessoas para ouvir, né, Santo Antônio. E ali, nesse momento que essas pessoas se juntavam para ouvir Santo Antônio, aconteciam vários milagres. Então, inclusive o Papa Gregório IX, ele ficou assim, todo entusiasmado e vendo São Francisco, vendo Santo Antônio pregando, vendo aquilo que ele tinha o dom, né? Tanto é que essas pessoas o quê? Iam ouvir Santo Francisco, não, gente, ouvir Santo Antônio, né? E eles ficavam entusiasmados. Então ali aconteciam milagres, prodígios, várias coisas. Então ele era um santo naquele momento, onde as pessoas, quando ouvia que Santo Antônio estaria, todos ali estavam ali presentes para ouvir, todos em silêncio, ficavam entusiasmados, né, com o que ele tinha, o dom que ele tinha de pregar. O próprio São Francisco, né, ele ficou admirado com Santo Antônio. Quando ele encontrou com ele, falou que ele era uma das... Deus usava muito dele da palavra, né? Quando eles se encontraram. Então, e São Francisco, né, era uma pessoa também, com todos os limites que ele tinha, também era uma pessoa muito, né, caridosa, aonde Antônio também era. Mas o próprio São Francisco viu nele uma pessoa que seria, naquele momento, alguém que estaria à frente para dar continuidade, que quando São Francisco se fosse, com certeza Antônio ficaria para dar continuidade naquilo que Francisco tinha semeado, com certeza. Pois é, e é muito interessante, gente, porque Santo Antônio amava evangelizar, ele amava pregar, amava levar a palavra de Deus. Tanto que certa vez na cidade de Rimini, também na Itália, ele levava multidões mesmo, como a Adriana e o Marco já bem colocaram aqui. Ele arrastava por meio da palavra de Deus essas multidões todas. E aconteciam de fato milagres, conversões, pessoas que jamais podiam se imaginar ajoelhadas diante de Cristo, estavam ali em oração, em vontade verdadeira, querendo buscar, querendo saciar a sede que eles tinham da palavra da salvação. Então, certa vez em Rimini, gente, Santo Antônio, como habitualmente via igrejas lotadas, igrejas que não cabiam mais pessoas para poder ouvir a palavra de Deus, teve certa vez que ele se deparou com uma igreja vazia. Gente, nesse dia Santo Antônio ficou muito triste, mas o que na verdade havia acontecido é que haviam os hereges que naquele tempo eram pessoas que se recusavam à fé cristã, se recusavam à doutrina da igreja e se recusavam a aceitar o que o Senhor colocava a cada um deles, no que diz respeito à castidade, à santidade, à obediência, à humildade e tudo mais. O que aconteceu é que um grupo desses hereges promoveu uma festa a fim de que tomasse a atenção de toda a comunidade. E porque naquele momento em que Santo Antônio chegasse naquela igreja, muitos não estariam ali mesmo, porque estariam aproveitando nessa festa. E o que tinha nessa festa? Os mais diversos tipos de abominações, cultuações pagãs, qualquer tipo de envolvimento fútil, qualquer tipo de coisa que não corresponde aos preceitos e sonhos que Deus tem a cada um de nós. Santo Antônio, quando viu a igreja vazia, ele ficou muito chateado. Ele viu e falou: poxa vida, geralmente essa igreja está cheia, geralmente eu vejo os hereges, por meio da palavra da salvação, se dobrarem o joelho para poder adorar a Cristo, dobrar o joelho para poder aceitar aquilo que é verdade e plenitude do Senhor. E gente, quando isso aconteceu, o que ele decidiu fazer? Ele falou: quer saber? Eu não vou perder meu tempo aqui em Rimini. Eu vou lá no rio e vou pregar para os peixes. A gente ouvindo uma história dessas, a gente imagina que é algo completamente ousado, um absurdo. Mas se lá na infância ele já tinha falado com os pássaros, talvez não seria tão difícil ele falar com os peixes.
Mas como que seria isso? Ele iria mergulhar no rio para poder pregar para os peixes lá no fundo d'água? Ou ele falaria fora d'água e os peixes sairiam d'água e correriam o risco de morrer? Como que isso poderia estar acontecendo? Pessoal, surpreendentemente, ele chegou nas margens do rio e começou a chamar pelos peixes. Ó peixes, venham ouvir já que os homens não têm ouvidos a mim. Ou me ouçam já que as pessoas não querem ouvir a palavra que vem de Deus, as palavras que são da salvação de Deus. Gente, quando ele começou a falar, os peixes começaram a colocar as carinhas para fora d'água, um a um. De repente, estava infestado de peixinho olhando para fora, prestando atentamente a atenção em cada palavra que Santo Antônio falava. Aquilo foi surpreendente, tão surpreendente que haviam pessoas ali passando naquele momento e falavam: ué, o que é um frango peixe, rapaz? E aí, de repente, aquele povo foi levando essa palavra para o outro, foi falando para o outro, foi se tornando uma rede de avisos, que aí, lembra daquela festa que eu havia dito? Todo mundo daquela festa foi ali na margem do rio. Exatamente. Todo mundo foi ali ver o que Santo Antônio estava falando com os peixes. Aí, obviamente, Santo Antônio deixou de falar com os peixes, não apenas com os peixes, mas aí ele começou a falar com todo mundo à sua volta. E aí o Evangelho. Mas, gente, eu não estou falando de 50 pessoas, não. Estou falando de 100. Estou falando de 50 mil pessoas. Entende? Então era muita gente mesmo. E você pensa, mas como que pode tanta gente dar ouvidos a um homem? Como que pode tanta gente dar ouvidos à mensagem que ele tem para dar? Mas, pessoal, ele falou se até peixe ouviu, se peixe, pássaro ouviu o que ele tinha para dizer, como que poderia não ser verdade? Entende? Então, a atenção, a unção do Espírito Santo recaía de fato sobre Santo Antônio. Ele podia levar, sim, a mensagem verdadeira da adoração do Senhor para todas as pessoas. E há diversos relatos de pessoas que se converteram verdadeiramente para Deus, se voltaram à igreja, se voltaram à cristandade por meio da intercessão de Santo Antônio. E, gente, vamos falar uma coisa, vamos deixar uma coisa bem clara. O milagre que acontece não é o santo que promove, né? O milagre que acontece é Santo Antônio que fez a oração e aconteceu. Não! Olha só, assim como nós que estamos aqui, assim como você que está aí na sua casa, nós somos convidados a sermos a ponte entre o céu e a terra. Nós somos convidados a sermos pessoas que levem a mensagem de Deus. Ele foi um instrumento. Então os milagres aconteciam por meio da intercessão de Santo Antônio. Muito bom colocar isso, acho super importante. Porque muitas vezes, né, a pessoa se apega muito a eu vou pedir para o santo, mas se esquece disso que ele falou, né? Então eu acho super legal o Alex colocar isso, porque, né, assim como Deus usou Santo Antônio naquela época, né, e através dele, né, usou dele para fazer várias coisas, hoje em dia também, né, nós podemos recorrer aos nossos santos, né, de devoção, como Nossa Senhora, como qualquer outro santo, né, pedindo a intercessão. Mas saber que essa intercessão, né, Deus usou no momento daquele santo para dar para a gente aquilo que a gente está precisando no momento, né? E muitas das vezes as pessoas se esquecem disso, né? Então eu achei super legal você ter colocado isso. Pois é, porque é fundamental, porque às vezes acaba acontecendo, Adriano, o equívoco, não é por maldade, não é por vontade, não é adoração, entende, ao santo, mas é porque a gente vem de uma cultura, vem de uma certa tradição em que existia sim um foco generalizado para os santos, de tal maneira que equivocadamente muitas vezes se sobressaía a adoração ao Santíssimo Sacramento do altar, por exemplo. Entende? E isso de fato é um equívoco. Santo Antônio é um instrumento. Qual é a diferença? Vamos lá. Qual é a diferença entre Santo Antônio e cada um de nós que estamos aqui? A diferença é que ele disse um sim, verdadeiro, pleno e sincero a Deus. Ele renunciou, pessoal, toda a riqueza. Lembra como a Adriana falou? Ele veio de família nobre. Ele renunciou isso, ele deixou isso de lado para poder assumir suas vestes franciscanas, assumir a obediência, assumir a humildade, assumir a unção do Espírito Santo e levar a palavra de Deus para o próximo. Ou seja, ele permitiu que a intimidade que ele tinha com Deus, com o Espírito Santo, se sobressaísse a sua vida e assim ele pudesse de fato levar para as pessoas aquilo que era a promessa salvífica,
que é acreditar em Jesus Cristo, que é aceitar Jesus Cristo. Entende? Então, na verdade, quem fazia o milagre, quem promovia o milagre, quem era? Eram bênçãos verdadeiras do Espírito Santo de Deus. Manifestações físicas, observatórias do Espírito Santo de Deus. Mas, por intermédio, a pedido de Santo Antônio. Entende? Então, é por isso que hoje é um dia devocionário a ele, né? 13 de junho, dia que a gente se volta a Santo Antônio de Pádua e pedimos pela intercessão dele para a nossa vida. E, gente, uma curiosidade muito interessante é o fato de associar Santo Antônio ao casamento, né? O santo casamenteiro. Mas saibam vocês que isso vem, lógico, existem inúmeras lendas, né? A gente vê e coloca umas certas coisas que assustam, né? Colocar o santo cabeça para baixo, jogar o santo na cabeça do homem, o homem começa a gostar da mulher. Tirar o Jesus e só dá para conseguir aqui, ó, aquela graça. Exatamente. Exatamente, entendi. Então tem umas coisas assim, mas vamos lá. Eu acho que houve uma curva aí no meio da história. Isso de Santo Antônio realizar milagres e tudo mais, voltado no que diz respeito ao casamento, isso aconteceu já depois da morte dele. O que acontecia? Muitas noivas, elas não tinham condições de arcar com um enxoval, arcar com um casamento e tudo mais. Isso é fato, isso acontecia mesmo. Ainda mais naquele tempo. A gente está falando de séculos e séculos atrás. Época de 1200 e alguma coisa, 1300 e alguma coisa. Você tem noção, é muito antes até do descobrimento do Brasil. Isso. Veja bem. Então, o que acontecia? Muitas mulheres ali, elas não tinham condições, então, de arcar com o casamento, né? Não tinha o dote também, né? Então, o que aconteceu? Uma destas noivas que estavam sem condições, estavam em condições de necessidade, ela recorreu à imagem de Santo Antônio e pediu para ele: ô Santo Antônio, por favor, me ajuda a arcar com o meu casamento. Eu preciso me casar, eu quero me casar, eu preciso de um casamento digno, né? Gente, já começou o primeiro milagrezinho aí. A imagem de Santo Antônio entregou um bilhetinho para ela. Já foi estranho isso, né? Começou aí os feitos de Santo Antônio. Ela pegou o bilhetinho, o que estava escrito? Dirija-se à venda tal, tal, tal. E aí, o peso desse papelzinho, eu imagino que seja até menor que isso aqui, porque olha o tamanho da imagem. O peso do papelzinho se converterá em 400 escudos de prata, que era o dinheiro da época. Ela, crente, devota de Santo Antônio, pegou o papelzinho e se dirigiu até o homem, né, que estava mencionado no cartão. Quando ela chegou lá, ela chegou para o senhor da venda e disse: eu quero o peso desse papelzinho convertido em prata. O rapaz olhou aquilo e falou: o que é isso? O que está acontecendo aqui? Ele ficou meio que sem entender o que estava acontecendo. Então ele falou: tá, né? Ela explicou que foi Santo Antônio que entregou o papelzinho para ela, a imagem de Santo Antônio que entregou o papelzinho para ela. O rapaz já ficou meio assim, porque ele também era devoto, ele também acreditava, e colocou o papelzinho na balança. Então, eram aquelas balanças de contrapeso. Ela colocou o papelzinho em uma bacia e no outro lado colocava prata. Escudos de prata, se chamava. Colocavam esses escudos de prata. Pessoal, quando eu colocou o papelzinho, a balança pencou para um lado do papelzinho. E aí, a parte da prata ficava leve. Então o rapaz foi colocando prata. Colocou 2 escudos, 3 escudos, 4 escudos. Parecia que nada estava acontecendo. Parecia que quanto mais escudo ele colocava, não movia o papelzinho, não subia nem um pouquinho o papelzinho. Então, de repente, ele colocou. Pessoal, chegou a 400 escudos de prata. 400. Quando chegou em 400 escudos de prata, aí se equivaleu o peso. Ficou balanceado. E aí, na hora, o comerciante, ele ligou os pontos. Ele teve um tique. Sabe por quê? Ele, Adriano, estava devendo para Santo Antônio. Ele tinha feito uma promessa para Santo Antônio. Estava em dívida, né? Pois é, ele estava em dívida com Santo Antônio. Tinha uma promessa que estava em haver com o santo, em que ele prometeria 400 escudos de prata se a graça acontecesse sobre a vida dele por intermédio da intercessão de Santo Antônio. E é o que aconteceu. Deram 400
escudos de prata, e ali desses 400 escudos de prata, ele entregou para a noiva, quitou sua dívida com Santo Antônio, e aí a noiva, nossa, ela falou, ela deu esse testemunho para muitas pessoas. E hoje a igreja até fala dessa história com muita presteza, porque de fato isso renovou, modificou e transformou. Veio daí então essa origem, esse preceito de que Santo Antônio, ele é sim um intercessor casamenteiro, porque ele ajuda casamentos em necessidade. Não que necessariamente ele vai achar um noivo, vai achar uma noiva para você, mas ele vai interceder pelo matrimônio, ele vai rogar instantemente pelo matrimônio. Então, pessoal, seguindo aqui, a gente tem um sorteio, é isso? Tem, mas eu acho que o sorteio, acho melhor a gente esperar, né? Que tem, a Grazi está acompanhando ali, e graças a Deus tem bastante gente entrando. Legal, né, Grazi? Legal. Ó, mandar um abraço aí que estão pedindo para Cida, Valtina, Simone, todo mundo, né? Para todos os catequistas aí. Tem mais aí, Grazi? Mais alguém? Os pais dos catequizandos, os pais dos crismãos. Quando a gente fala, gente, catequizandos, a gente está englobando todo mundo. Catequese infantil e crisma. Então, às vezes fala, eu estava vendo um comentário ali, meu filho também é da crisma, entendeu? Está envolvendo todo mundo. Tá todo mundo. Então, todos que estiverem entrando aí, como a Grazi falou, a gente vai fazer um sorteio, tá colocando o nome e no finalzinho a gente vai fazer o sorteio. Vai fazer um sorteio de um bolo. Ô, Grazi, traz o bolo pra gente ver, pra mostrar traz o bolo aí. Pessoal. É bolo do quê, Grazi? É bolo do que, Adriana? É bolo do quê, Adriana? Então, gente. Olha o bolo que então, gente, existe o bolo. Existe o bolo, tá? Esse bolo é um bolo formigueiro, tá bom? É feito de chocolate granulado, com cobertura de chocolate e leite em pó, cacau em pó, tá bom? Espero que esteja bom. Se não estiver bom o bolo, não comentem nada. Não precisa. Não precisa, mas eu acredito que esteja bom sim, tá bom? Que o pessoal falou que o bolo estava bom, né, Grazi? Eu fiz o bolo para os catequistas comerem em casa, eles falaram que estava bom. Tava bom mesmo. Então, eu fiz com muito amor, com muito carinho, pensando nos catequizandos. Então, acredito que esteja assim, muito gostoso, tá bom? Então, a gente vai deixar mais pro finalzinho. Né? Mais pro finalzinho, eu acredito que seja melhor, né? Aí a gente vai dando mais os abraços, tá bom? O meu abraço para Maria Luísa, para a mãe da Maria Luísa, que falou comigo ontem à noite, tá? Um beijo para você, que Deus abençoe você, né? E que dê tudo certo, tá bom? Bom, seguindo, a gente vai falar agora de algumas curiosidades. A gente não, o catequista Maicon vai colocar pra gente. Bom dia, né? Que eu não falei bom dia para vocês. Hoje a gente vai falar sobre o pãozinho, o tradicional pãozinho de Santo Antônio. Todo mundo gosta de pegar o pãozinho, mas muitas vezes não entende o significado do pãozinho. Qual é a origem desse pãozinho? A história de Santo Antônio se encontra em duas tradicionais milagres do pãozinho dele. A primeira foi que no mosteiro onde ele morava, uma vez ele acordou, ele levantou de manhã e ele gostava muito de ajudar os pobres, ajudar muito as pessoas necessitadas, e ele levantou de manhã para preparar o café, porque lá era revezado, cada dia um levantava para fazer o café, e esse dia ele levantou para fazer o café. Aí ele pegou o cesto de pão e doou para os pobres. Só que ele meio que fez isso meio que automático, né? Porque ele gostava de ajudar os pobres. Aí ele foi, quando ele voltou, ele esqueceu disso. Ele esqueceu que ele deu os pães para os pobres, olhou lá na cozinha e não viu os pães. Não encontrou os pães. Como que ele ia dar o pão? Como que ele ia dar o pão para os irmãos do mosteiro? Aí ele foi, a hora que ele falou com o padeiro, falou assim, eu não estou encontrando os pães. Aí o padeiro falou, vamos lá olhar. Aí nessa que o padeiro voltou, ele achou uma cesta de pão, só que com o dobro do que ele tinha feito. E os pães foi dado no mosteiro para os irmãos e também para os pobres. Então uma das origens do pão é esse milagre de Santo Antônio. Como ele gostava muito de ajudar, aconteceu isso. Um segundo milagre também que aconteceu foi de uma mulher, né? A filha dela se afogou num poço de água.
Aí ela pegou ela recorreu a Santo Antônio, falou para Santo Antônio que se ela conseguisse essa graça, que a menina se afogou, ela ia doar a quantidade de pão pelo peso que a criança tinha. E o santo foi lá e deu essa graça para ela. Aí todo dia, quando se comemora Santo Antônio, dia 13, né? A gente, ela dava os pães do peso da criança e isso começou a virar tradição naquela cidade. Então, as duas origens que nós temos é essa, né? Os 2 milagres, de muitos milagres que Santo Antônio fez para todos nós, né? Hoje vai ter, né, a distribuição dos pães na missa. Então, agora vocês entendem o porquê, o significado, né? E o significado que a gente pega para nós sobre doar o pão sobre a partilha, né? Muitas vezes a gente tem e Santo Antônio nos ensina que a gente pode dar. Ele não tinha consciência daquilo, né? Ele deu aquilo que ele automático, né? Ele fica sem. Como que eu vou dar algo se eu vou ficar sem? Muitas vezes a gente fala assim, eu só vou dar o que sobra. Eu só vou dar aquilo que me resta, porque eu tenho muito. Mas Santo Antônio não. Santo Antônio, com a caridade, com o pensamento nos pobres, ele deu aquilo que ele tinha, tudo que ele tinha, né? Tudo que ele tinha. E Deus foi lá e fez um milagre naquele mosteiro. Eu vou falar um pouquinho também sobre a imagem de Santo Antônio. Muitas de vocês têm a imagem de Santo Antônio, vocês podem olhar a imagem de Santo Antônio. A gente tem aqui também uma imagem disponibilizada pelo Leandro. E a gente vai falar um pouquinho de um dos significados dessa imagem de Santo Antônio. O primeiro detalhe que eu coloco sobre a imagem de Santo Antônio é sobre as vestes dele, né? Ele entrou na ordem dos agostinianos, né? O pai dele não queria que ele entrasse na ordem dos agostinianos, só que ele entrou. Depois que ele teve contato com São Francisco, que ele, como foi dito pela Adriana, né? Ele entrou na ordem dos franciscanos, né? E quem conhece as ordens dos franciscanos, assim, eu sou devoto de São Francisco, gosto muito de São Francisco, então a gente sabe como que essas vestes, o que significa essas vestes, né? A veste de caridade, a veste de servir, a veste de doação, de obediência, né? E quando também ir ao encontro dos pobres, né? Muitos franciscanos vão ao encontro dos pobres, essa era a missão de São Francisco. Então ele acatou essa nova missão para ele. Muitas das imagens também tem um livro que se coloca como um evangelho, a Bíblia. Por que nós temos esse livro? Porque a Bíblia nos representa a sabedoria de Santo Antônio. Como foi dito aqui, Santo Antônio, ele tinha o dom da palavra, né? Ele falava por meio de Deus. Deus usava ele para falar. Tanto é que ele juntou multidões, tanto é que ele fez considerado... Estudou 10 anos. Estudou para poder falar. Ele tinha autonomia naquilo que ele falava, porque era usado por Deus. Então, essa intimidade com o Evangelho, essa intimidade com Deus, a gente traz nessa imagem de Santo Antônio. Outra figura que a gente vê também nessa imagem, que vocês podem ver, é um menino. Quem que é esse menino? Eu me perguntei o que é esse menino. Eu falei, nossa, Santo Antônio gostava de pegar criança, às vezes, tirar foto. Eu me perguntava quem que era esse menino. E aí eu fui e descobri que aquele menino era Jesus, o menino Jesus. Né? Mas por que tem o menino Jesus no colo de Santo Antônio? Né? A gente se pergunta por que Santo Antônio não viveu naquela época e tinha o menino Jesus no colo dele. Mas não é porque Santo Antônio tinha uma intimidade com Jesus menino. Santo Antônio via Jesus criança, via Jesus menino. E muitas vezes no próprio colo. Ele tinha essa intimidade com ele. E na imagem a gente coloca essa aparição, um dos milagres dessa vista dele na imagem de Santo Antônio. Outro papel fundamental que tem também na imagem é essa flor, esse lírio. O que é esse lírio que tem? Né? É legal que a gente também aprende. A gente, como catequista, a gente mostra para vocês que a gente não sabe de tudo. A gente também está aprendendo, vai estudar, vai buscar para vocês. Então, esse é o nosso objetivo hoje. É levar para vocês o conhecimento. Todas as vezes que a gente olhar para Santo Antônio, a gente vai lembrar, nossa, as vestes dele é São Francisco. Nossa, tem Jesus, aquele menino é Jesus. Aquele lírio significa castidade, né? A castidade que ele é um dos símbolos de castidade, porque só as vestes dele, como São Francisco, já significa castidade, pureza, obediência, né? E aquele lírio também significa isso, a castidade, a pureza, o voto que ele teve. Nós encontramos também algumas imagens de Santo Antônio, um terço, né? O terço significa também a devoção que ele tinha por Maria. Ele tinha uma grande devoção por Maria.
Em algumas imagens a gente encontra Santo Antônio em umas posições diferentes, né? Umas posições, tem uma imagem de Santo Antônio, talvez você tenha na sua casa, posições diferentes de Santo Antônio, uma que o menino Jesus está sentado em cima do livro. E esse significado é mostrando que Jesus é o próprio alicerce, a palavra é o alicerce para o santo. Ele usa Jesus como um alicerce. Olha só, uma curiosidade, eu não cheguei a ver, eu já vi a imagem de Santo Antônio assim, ou sem o menino Jesus. Nunca cheguei a ver uma imagem de Santo Antônio com o livro e o menino Jesus. Então, tinha três formas da imagem de Santo Antônio, né? Mas assim, tudo significa algo, não é? Quando a gente pega uma imagem, quando a gente pega algo sacro, algo da igreja, a gente entende que tem um significado, não é à toa que tem aquele menino, não é à toa que tem aquela flor, né? Ele anda com aquelas vestes, né? Ele anda com um chinelo dos franciscanos para mostrar a pureza e a obediência dele. Então, todas as vezes que vocês olharem a imagem de São Francisco, eu quero que vocês, Santo Antônio, quero que vocês lembrem disso, né? Lembrem que Santo Antônio serviu a Deus e entregou. Ele entregou uma vez. A certeza dele foi tão grande que cada símbolo que ele tem na imagem, ele fala, por exemplo, as vestes é a obediência, mas o lírio é a obediência. A obediência com Jesus, estando com Jesus, vendo Jesus. Então é isso que a gente tem que tomar para a nossa vida, né? Uma das coisas que o Alex falou, que eu acho muito interessante, é o dom da palavra, né? Eu não está aqui para me falar isso, mas eu deveria falar para vocês. É o dom da palavra. Muitas vezes a gente fica se perguntando, Senhor, qual que é o nosso dom? Qual que é o nosso objetivo? Muitas vezes a gente pede em Pentecostes, né, para que Deus traga uns dos dons do Espírito Santo para nós e nós possamos olhar para Santo Antônio com o dom da palavra. Muitas vezes Deus nos dá um dom e a gente guarda para a gente. Mas Santo Antônio vem mostrar que não é assim. Deus nos dá o dom, a gente vai usar aquele dom. Ele tem o dom da palavra, ele usou o dom da palavra, arrastou muitas pessoas para Cristo. Então, quando nós rezamos, que nós possamos também entender qual que é o nosso dom, para que a gente possa levar na nossa comunidade, na nossa família, e entender, porque muitas vezes a gente espera o dom chegar e a gente não usa, né? É muito difícil às vezes discernir qual que é o nosso dom, muitas vezes é difícil discernir. Só que Santo Antônio vem nos mostrar isso, nos ensinar isso, que a gente tem um dom, a gente doa para a comunidade o nosso dom. Tanto é que, como a Grazi falou, quando ele foi para Damasco, né, Grazi? Eu acho que você falou. Marrocos. Quando ele foi para Marrocos, né? Qual que era? Ele ficou doente, olha só, e depois simplesmente foi desviado o seu caminho. Para quê? Porque Deus usou naquele momento, né? Para que tudo aquilo acontecesse, para ele conhecer São Francisco de Assis, né? E naquele momento ele ficou o quê? Contagiado por tudo aquilo que ele viu e aconteceu. Tanto é que depois São Francisco, quando conheceu ele, ficou todo, né, alegre, vendo que aquela pessoa que estava ali era alguém que, nossa, que ia contagiar muita gente, que ia falar de Jesus. Então, muitas vezes também na nossa vida, a gente pega um dom, como o Marco falou, e guarda pra gente, né? Às vezes o que acontece? A gente tem medo, né? Receio, fica guardado aquilo dali para dentro da gente. Então, olha, vamos testar, vamos ver. É aquilo que o Senhor me deu, eu vou lá. A primeira vez não vai ficar legal, eu não vou conseguir, porque eu vou ficar nervoso, porque vai acontecer muita coisa. E a segunda? Então, com o tempo, a gente vai o quê? Moldando, né? A gente vai moldando, vai transformando, vai renovando, né? E com certeza, né, o dom que Deus nos dá, muitas das vezes, né, a gente pede para Deus que Ele mostre para a gente o caminho. E muitas vezes Ele está mostrando o caminho, está mostrando o dom, e você está desviando dele, né? Então, que a gente possa, assim, estar ouvindo, como o Mike colocou. Ele tinha o dom da pregação, de levar milhões, como o Alex falou, de multidões. Milhões de pessoas ouvir. Você imagina no meio, eu fico imaginando hoje, né? Você imagina a gente falando, ele falando de Deus, 30 mil, 40, 50 mil pessoas ouvindo Santo Antônio falar, né? Pregar. Eu fico assim, é interessante ouvir isso, né? Porque ele vai estar falando de Jesus, né? Falando do amor de Deus. Então
ver tudo isso, conhecer toda a sua história, eu acho que é muito gratificante pra gente. Pra gente que é catequista, né? Que a gente aprende mais, como nós mesmos falando, a gente é catequista, mas a gente está aqui a cada dia a aprender coisas novas, a conhecer coisas novas, e eu acho assim super importante. Existem coisas da vida de Santo Antônio, algumas delas, né, eu já sabia, mas umas que o Alex falou, eu não conhecia, né, então eu acho super legal isso, a gente tá disposto a aprender, a conhecer melhor a história da nossa igreja, a história, né, do santo. Então, já tem estado dos pães? Já, dos pães. Da imagem. Da imagem. Tá. A gente vai fazer a oração, Santo Antônio? Vai, então, uma curiosidade também, gente, foi falado no começo que ele nasceu, né, no dia 15 de agosto e ele morreu no dia 13 de junho, tá? Ele tinha 36 anos quando ele morreu. Ele morreu novo, né? Então, foi uma doença. Então, Santo Antônio ele morreu aos 36 anos, tá? E quando ele morreu, ele foi um dos primeiros, né? Quando aconteceu, logo que ele morreu, após a sua morte, muitos milagres aconteceram após a sua morte. Então, ele é um dos primeiros santos a serem canonizados pelo Papa Gregório IX, né? Ele foi canonizado, ele morreu em 1231, dia 13 de junho de 1231, tá? E ele foi canonizado pelo Papa Gregório IX na Catedral de Spoleto no dia 30 de maio de 1232, sendo o processo mais rápido da história da igreja, tá? Então, ele foi proclamado também em 1946 como doutor da igreja pelo Papa Pio XII. E quando o seu corpo foi exumado, né, a língua de Santo Antônio estava intacta. Então, é para vocês verem, foi um dos santos que teve assim um processo de canonização mais rápido da história da igreja, né? Então, praticamente, os milagres aconteceram muito rápido através da intercessão dele. Então, foi um processo que a igreja, um dos processos mais rápidos que a igreja tem na sua história. Foram muitos feitos que aconteceram em vida, né? Então é a própria vida. Isso de exumar e a língua dele estar intacta é a maior prova. Ou seja, ele usava a boca dele, levava o seu idioma para levar a palavra de Deus. Olha um sinal, não tem um sinal tão grandioso como esse, né? Um dos maiores sinais da sobrenaturalidade de Deus em toda a humanidade. Porque como a gente já sabe, nós estamos aqui, mas nós humanamente falando, não conseguimos ter essa dimensão de que Deus é por nós, entende? Não existe uma forma racional de a gente poder estar descrevendo esse poderio de Deus sobre nós e todo esse carinho, cuidado e amor. Santo Antônio, como aqui foi colocado, ele se despojou de tal maneira que não precisava de palavras para evangelizar, sabe? Só o seu gesto de deixar de lado a nobreza, fazer uma perfeita comunhão com São Francisco, e ter isso da obediência, da castidade, da humildade aflorada em vestes, em atos, em palavras, pôde nos mostrar o quão verdadeira é a essência. Então, pessoal, que nós possamos estar nos aproximando mais de Deus, que nós possamos ter, por exemplo, Santo Antônio em nossa vida, né, Adriano? Para que a gente consiga cumprir com aquilo que São João Batista também diz, que Deus cresça e que nós estejamos sempre diminuídos, sabe? Por meio dos nossos gestos de evangelização. Pessoal, que a gente possa sempre estar cada vez mais entregues na fé, na devoção, e que nós estejamos sempre agindo como temos que agir, em Deus, em prol de Deus, em prol da sua palavra, em prol do Evangelho, levando a toda a criatura, até mesmo aquelas que a gente imagina que não tem mais salvação, porque tem sim. O Deus é nosso Deus, é Deus de todos nós, entende? Então que Santo Antônio possa sempre interceder a cada um de nós por meio das nossas súplicas. E uma curiosidade, a língua de Santo Antônio, gente, tá até hoje, tá?
na Basílica de Santo Antônio, na cidade de Pádua. Então, quem for lá, tiver a oportunidade de ir até lá, né, pode visitar essa basílica e ver a língua de Santo Antônio intacta, exposta lá, né? Isso nos mostra mais uma certeza de que ele era usado por Deus, né? Mas se ficou alguma dúvida, isso é a prova de que ele é usado por Deus. Então, só pegando aqui o que o Alex falou, que é super importante, e eu sempre ouvia isso em alguma das pregações do Padre Léo, do Padre Jonas Abib, que o nosso conhecimento, que tudo aquilo que a gente conhece, que a gente sabe, né, que a gente possa fazer que cada vez mais Deus cresça na nossa vida e que a gente diminua, para que Deus seja colocado sempre em primeiro lugar na nossa vida. Eu quero agradecer a Juliana, né, a Ju, né, que ela mandou aqui sobre o milagre do menino, né, uma das aparições dele, o porquê do menino Jesus. Né, obrigado, Juliana. Então eu vou ler aqui para vocês o que ela mandou. Santo Antônio e o menino Jesus. Certa vez, Antônio estava cansado e o nobre o convidou para dormir em sua casa. Antônio recusou, mas depois de muita insistência aceitou o convite. À noite, o nobre foi ver se Antônio precisava de algo e viu o santo segurando o menino bebê no colo. Antônio pediu para o nobre imensamente para que não contasse isso para ninguém até a sua morte, e assim o fez. Então, essa é uma das aparições, né? Alguém viu? Então, um milagre, né? Essa aparição que Santo Antônio via. E muito obrigado, Juliana, por nos explicar, né, também sobre Para isso. ajudar a gente. Uma outra coisa aqui também, gente, na história de Santo Antônio, né, que antes dele falecer, nas portas de Pádua, ele diz assim, ó Virgem gloriosa, que estás acima das estrelas, e completou, estou vendo o meu Senhor. E em seguida ele faleceu, né? Olha que bonito, né? E daí os meninos da cidade saíram, né, com a notícia, né? Santo Antônio faleceu, o santo morreu. Em Lisboa, os sinos da igreja começaram a repicar sozinhos, e só depois o povo soube da morte de Santo Antônio, né? Ele também é chamado como Santo Antônio de Lisboa, né? Aqui a gente fala só Santo Antônio, mas lá também é chamado como Santo Antônio de Lisboa. Então olha para vocês verem que legal, ninguém sabia da morte. Os sinos começaram a tocar sozinhos, e depois que eles vieram a saber, né, que Santo Antônio ele tinha falecido, né? Então a importância desse nome para a gente ver o quanto ele foi usado na história da igreja. Já está dando a nossa hora, Grazi? Falta quantos minutos? Antes aqui eu vou mandar uns abraços aqui que pediram, né? A Alessandra Marques pediu para mandar um abraço para ela, Ana Caru, a Daniele Silva, a Juliana Guiar, a Maria de Lourdes, a Vanessa Silva, a Raquel Florencio, a Gislane Rivaldo, a Lida Franco, Elaine André, a Janaína Basílio, a Kátia Fernanda, a Juliana Mendes, o José Carvalho, a Helena Oliveira, a Juliana Mendes, a Luciana Mendes, a Cecília Carvalho, a Juliana Ju, que nos ajudou agora, e a Diva Oliveira. Muito obrigado por vocês estarem participando conosco. Minha mãe. A mãe do Alex. E semana que vem, se Deus quiser, estaremos novamente aqui, né? Serão outros catequistas, se Deus quiser, né? Com a live novamente. Vamos ao sorteio? Vamos ao sorteio, então. Vamos ver quem vai ganhar o bolo? Quem vai sortear? Quem vai sortear? Quem vai sortear? Padre Alex. Eu sorteio! Cheguei agora, vou sortear. Cheguei pra Bênção, cheguei pra Bênção. E aí, você que está conosco aqui pelo Facebook, Deus abençoe, pessoal, joia? Aí, galerinha, ó. A Adriana, Alex e o Marco, isso? Obrigado. Da hora, show de bola, beleza? Eu sei que seja, né, como a irmã já falou, semana que vem, que hora vai ser? 3 horas? No mesmo horário. 10 horas no mesmo bate-canal, na mesma bate-sintonia. 10 horas, beleza? Vamos lá, sorteando aqui o bolo, hein? Olha o bolinho aí, ó, bolinho. Deixa eu ficar pra lá, deixa eu ver a posição minha aqui. Fica aqui dos dois, fica mais fácil. É o bolo, mas que bolo que é? É o bolo formigueiro. Ah, o bolo eu queria tanto comer um bolo Padre, você formigueiro. vai ganhar esse bolo formigueiro. Nossa, Jesus, amado, eu vou participar da live também na próxima. Na próxima eu participo, ó, coisa aí, vamos lá. Ei, chacoalhando aqui, ó. Essa galera que participou aqui, isso? O bolo é a galera que participou? Isso. Então, olha, nossa senhora, gente.
Se quiser, até meio-dia o padre fica na escritaria, você pode trazer padre depois de pedaço. Vai ver aí, ó. Larissa Albuquerque! Lança aí, ó. Aí está ganhando o bolo, então, é de formigueiro, olha. Lançou aqui, ó. Maravilha, Larissa, obrigado. Pega depois esse bolo, pegar, vou ter que levar para ela, buscar aqui. Então, se a Larissa puder vir buscar aqui, Larissa, eu agradeço. Eu fico aqui na porta da igreja esperando você vir buscar. Beleza, até meio-dia o padre fica aqui na secretaria, se quiser ficar pra mim, pode ficar, não tem problema. Aí se você não chegar, eu dou um tempinho, qualquer coisa eu deixo com o padre, até meio-dia você tem que vir pegar, senão o padre... Na hora do almoço, vamos rezar para abençoar o povo, vamos rezar? Tem alguma coisa? É isso mesmo? Oração de Santo Antônio, né? Vamos lá, oração, pega a oração de Santo Antônio, pega aí a minha oração de Santo Antônio. Você lê comigo? Sim, é o mesmo, né? Isso. Vamos lá. Meu querido Santo Antônio, do mais carinhosos, o vosso ardente amor a Deus, as vossas sublimes virtudes e grande caridade para o próximo, vos mereceram durante a vida o poder de fazer milagres espantosos. Nada vos era impossível se não deixar de sentir compaixão pelos que necessitavam da vossa eficaz intercessão. A vós recorremos e vos imploramos que nos obtenhais a graça especial que neste momento pedimos. Ó bondoso e santo taumaturgo, cujo coração estava sempre cheio de simpatia pelos homens, segredai as nossas preces ao menino Jesus, que tanto gostava de repousar nos vossos braços. Uma palavra vossa nos obterá as mercês que pedimos. Que rezamos também confiando em Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Santo Antônio, Rogai por nós. Santa Branca, Rogai por nós. agradeço a catequese pelo seu entusiasmo, né, dinâmica, que foi muito bonito, bem participativo. Também nossos irmãos e irmãs que acompanham conosco pelo Facebook. Então, semana que vem às 10 horas também a catequese, joia? Catequese em comunicação. Olha que beleza, o momento da catequese, joia? Agradeço mais uma vez os irmãos e irmãs que fizeram acontecer. Muito obrigado. O Padre agora vai abençoar também a sua família, também a sua casa, em especial o seu alimento que você tem consigo aí. À noite, na missa das 19 horas, o Padre vai abençoar também os pães de Santo Antônio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Antônio, Nossa Senhora Rosário, Santa Branca, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Santificar o Senhor com a vossa vida. Um bom dia, bom almoço. Ir em paz, que os céus acompanhem. Graças a Deus. Vamos dar um salve para os catequistas. Viva a catequese! Os catequistas! E nossos irmãos e irmãs! Dá um tchauzinho, pessoal. Dá um tchauzinho. Tchauzinho aí, tchauzinho aí.